A paz de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Eu quero apenas deixar uma leitura para você nesta noite, que se encontra em Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 25, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Louvado seja o Senhor Jesus. Até aqui, irmãos, eu glorifico a Deus por esta palavra, porque ela nos traz um ensinamento glorioso, uma confiança e um encorajamento. Em que sentido? Quando nós temos a revelação de um homem que, temente a Deus, fiel a Deus, é-lhe revelado que o Senhor havia de enviar o teu Cristo, o Salvador, e que este servo fiel, Simeão, temente a Deus, veria este Cristo do Senhor antes de morrer. Ou seja, ele não morreria até que ele fosse abençoado em ver o Cristo, a consolação dos povos, o Messias, o Salvador da humanidade. E é interessante que a comunhão de Simeão, ela é demonstrada quando a palavra nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. E aí nós lembramos que Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, aquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, que obedece, que é guiado, que ouve o Espírito de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus, tem como seu espírito o testemunho do Santo Espírito de que é um filho de Deus. Ou seja, há uma comunhão com o Senhor através do Consolador que nos foi deixado pelo Senhor. E é por isso que é importante, nesses dias tão difíceis, que nós busquemos mais da presença de Deus e sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, andando em obediência. Veja que ele tinha sobre ele o Espírito Santo, e por este Espírito Santo lhe foi revelado que ele haveria de ver o Cristo do Senhor, que ele não morreria sem que isto acontecesse. E depois ele, pelo Espírito, foi ao templo. Olha, que bênção, o Senhor cuida de nós, Ele é fiel em suas promessas, Ele é fiel para conosco, aquilo que Ele nos promete se cumpre, porque pelo Espírito de Deus, que é Deus, foi revelado a Simeão que ele haveria de ver o Cristo do Senhor antes de sua morte, que ele não morreria sem ver esta bênção, e isto aconteceu quando nós vemos que o Espírito Santo o levou ao templo,
Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo nos impele, ele nos incentiva, ele nos encoraja, e nós somos teimosos, rebeldes, obstinados e perdemos grandes bênçãos. Este homem, cheio do Espírito, temente a Deus, ouviu, obedeceu, e levado pelo Espírito de Deus, confiando, crendo na promessa que lhe fora feita, recebeu em teus braços o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Quando os pais de Jesus foram cumprir ou proceder como a lei determina, a lei de Deus determina aos judeus, a lei de Moisés, de apresentar o pequeno menino, o bebê, no templo de Deus, o Espírito Santo conduz Simeão ao templo, para que ele contemplasse com os seus olhos o Salvador, o Cristo do Senhor, e ele tomou nos seus braços. Logo reconheceu, irmãos, porque o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, não nos deixa confusos. Quando Deus promete algo, quando é da parte do Senhor, se cumpre, nós não ficamos confundidos. Louvado seja o Senhor Jesus. Simeão pega Jesus em seus braços e louva a Deus. Irmãos, ele teve esse privilégio. E hoje nós temos o privilégio da parte de Deus de, claro, não podemos ver com os nossos olhos carnais o Senhor Jesus, mas com os olhos espirituais nós podemos enxergá-lo, nós podemos vê-lo. Nós não podemos pegar Jesus no colo, porém, melhor ainda, Jesus nos recebe em seu colo, nos recebe em seus braços, nos recebe com um abraço, irmão e irmã minha. Deus seja louvado, e nisso nós louvamos o Senhor, porque agora o Senhor é quem nos pega em seu braço. Graças damos ao Senhor. E esse homem estava feliz. O crente que teme a Deus, o crente que confia no Senhor, que anda no Espírito, pelo Espírito, que é guiado por Deus, que confia nas promessas do Senhor, que é cheio do Espírito, olha, fica em paz, não teme, porque sabe que os cuidados do Senhor é sobre ele, é sobre a sua vida. Ele diz aqui: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O Senhor disse que Simeão não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele viu, cumpriu-se a palavra do Senhor, ele estava em paz. Deus poderia agora recolhê-lo segundo a sua palavra, e ele estava em paz. O cristão não teme, irmãos, não teme, porque sabe que tudo está no controle de Deus. Aqueles que confiam no Senhor não se abalarão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Isto é uma verdade. Louvado seja Deus. E ele fala: pode despedir em paz esse teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Jesus é a nossa salvação. Está aqui o testemunho de um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, guiado por esse Espírito. Glória ao Senhor, que disse que Jesus é a salvação de Deus para a humanidade, para o Israel do Senhor, aquele povo que foi chamado, que foi escolhido por Deus, que atendeu ao chamado do Senhor. Glória a Jesus. Somos nós também, o Israel do Senhor. Louvado seja Deus. Ele viu a salvação que o Senhor preparou para todos os povos, irmãos. Este homem, um judeu, justo e temente a Deus, recebe a Cristo em teus braços e agora tranquilo, contente, em paz, diz que o Senhor pode
despedi-lo ou recolhê-lo, conforme nós podemos entender da palavra do Senhor que lemos. E ele diz que este Jesus é a promessa de Deus de salvação para todos os homens. É o que o Senhor Deus preparou para que todos os povos pudessem ser alcançados, libertos da escravidão do pecado. É a luz do mundo, a luz que veio para iluminar as nações e para a glória do povo Israel. E não de Israel, mas para o povo Israel. Eu glorifico a Deus, irmãos, por esta palavra. Eu glorifico a Deus por esta salvação. Que nós possamos agora não mais tomar a Cristo em nossos braços, mas guardar Cristo em nosso coração. Que nós possamos estar nos braços deste Deus, nos braços do Salvador, nos braços de Jesus, cheio do Espírito Santo, temente a Deus Pai o Todo-Poderoso, confiante no Senhor. Confia no Senhor, tema somente a Deus, confia em Deus. As promessas do Senhor, que são verdadeiras e fiéis, hão de se cumprir, pois o nosso Deus não é homem para que minta. Que Jesus Cristo, o Salvador, os abençoe. Receba-os em seus braços de amor, de misericórdia, de graça, de salvação. E eu peço a Deus que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.